Fala rapaziada, Gustavo Félix aqui. Sou estudante de medicina na UFJF e nesse vídeo vou te falar 5 coisas que eu faria para maximizar os meus acertos, faltando uma semana para a prova do Enem. Beleza? Então bora lá. Basicamente, eu dividiria os dias que faltam até a prova em pequenos objetivos. Então a gente ainda tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias em cada dia eu faria uma coisa. Isso, claro, considerando que você já fez a prova de Linguagens Humanas e Redação no domingo passado e agora está na reta final se preparando para o segundo dia, prova de Naturezas e Matemática, beleza? Então, na terça-feira, o que eu faria? Primeiro de tudo, depende. A gente tem que separar aqui duas possibilidades. Se você é um aluno que já está em alto desempenho e conseguiu estudar muito durante o ano, ou se o seu desempenho não está tão alto assim e você não conseguiu estudar tanto, beleza? Então, falando primeiro para esse segundo caso. Terça-feira, eu faria o seguinte: pesquisa aí na internet, no site do Gov, do INEP, prova antiga do Enem. Pegaria uma que eu nunca fiz, né? Exemplo, prova de 2020, que for, e resolveria as 45 questões de matemática numa espécie de simulado. Não um simulado literalmente, porque senão eu vou me cansar muito, mas só resolveria o máximo de questões que eu conseguisse, preferencialmente as 45, e dar uma cronometrada no tempo para ver se eu estou conseguindo performar da forma que eu vou precisar fazer lá no dia oficial, beleza? E lembrando que no padrão Enem a gente tem cerca de 3 minutos por questão. Então, na terça-feira eu resolveria essas 45 questões de uma prova passada. Isso é muito importante se eu não sou um aluno de tão alto desempenho assim, para eu ter uma noção de onde estão os meus erros, né? Então, o objetivo de resolver essas 45 questões é fazer um traqueamento do meu conhecimento, que é justamente o que nos leva à quarta-feira. Quarta-feira, eu ia pegar as 45 questões que eu respondi, corrigir elas com um gabarito oficial e ver quais que eu errei. E daí fazer uma categorização das questões. O que isso significa? Pô, errei essa questão aqui, sobre o que ela falava, qual o conteúdo. Ah, exemplo, envolvia função de primeiro grau. Pô, errei essa outra aqui, sobre o que era? Ah, era logaritmo. Ah, errei mais uma, o que era? Trigonometria. Então você ia fazer uma lista e separar todos os conteúdos que eu errei, que daí eu estou fazendo uma identificação dos meus pontos fracos, beleza? E ainda na quarta-feira, depois de corrigir essa prova, eu ia pesquisar no YouTube, né, vídeos de todos os temas que eu errei. Então, vídeos rápidos aí de 15 a 20 minutos. Imagina que eu acertei 38 questões no meu simulado de terça. E daí errei 7 então, né? E se cada uma dessas 7 forem de assuntos diferentes e eu assistir uma aula de 20 minutos para cada assunto, isso vai me levar 2 horas, um pouquinho mais. Depois de assistir essas videoaulas, para ter certeza se eu consegui revisar o conteúdo, se eu memorizei aquilo, se agora eu consigo aplicar nas questões, eu ia pesquisar mais 2 questões de cada tema e resolver também. Então, imaginando que eu errei 7 questões, eu ia fazer no mínimo na quarta-feira mais 14 questões. E considerando os 3 minutos por questão, isso vai me levar mais 1 hora. Então, quarta-feira aí, ó, joguei 3 horas de estudo, é muito pouco, se você quiser pode fazer mais, beleza? E dependendo de quanto você errou ou acertou na terça-feira, você vai ter que fazer mais, né? É o que eu faria. E depois, na quinta-feira, eu faria exatamente a mesma coisa, só que para naturezas. Então, resolver uma prova antiga de naturezas na quinta, corrigir ela na sexta e fazer mais alguns exercícios e assistir umas aulas na sexta. Sábado, provavelmente o dia mais importante. O que eu faria no sábado é descansar, porque está faltando um dia antes da prova e eu não quero levar o meu cérebro para o limite e ficar muito exausto um dia antes. Então, acho que sábado é um dia para você ficar mais com a família, não pensar muito na prova e se preparar emocionalmente para o que você vai ter que fazer lá no domingo, beleza? Faria no máximo ali, se eu tivesse muito na vontade, umas questões de matemática, só para, digamos assim, manter o cérebro ativo, né? Mas coisa tranquila, nada muito exaustivo. Agora, a única variação, e como eu mencionei, se você já for um aluno de alto desempenho, eu faria algumas coisas um pouco diferentes. Se você for um aluno de alto desempenho, eu acho que você pode começar na terça, fazendo questões de matemática específicas dos seus pontos fracos,
Porque se você é de alto desempenho, você já fez outros simulados durante o ano, você já tem uma noção do que você está errando mais. Então você já vai direto pesquisando listas de questão daqueles pontos que você precisa melhorar. Aí você não precisa fazer esse traqueamento inicial. Então, terça-feira, faria listas de matemática. Na quarta, eu ia fazer naturezas e daí eu ia separar. Naturezas é biologia, física e química. Qual dessas três eu tenho mais dificuldade? Imagina que fosse biologia. Então, na terça eu ia fazer biologia e química. E na quarta, na quarta eu ia fazer biologia e química. Aí na quinta eu ia fazer biologia e física. Então, quarta e quinta eu ia repetir naturezas, colocar a mesma matéria de naturezas que eu tenho mais dificuldade nesses 2 dias e fazer a outra matéria, um dia na quarta e um dia na quinta. Ia finalizar na sexta-feira, chegando o rei em matemática, fazendo o máximo de questões que eu conseguisse, para no sábado, igual eu mencionei, eu conseguisse descansar. Beleza? Então, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que no fundo não tem muito segredo. Eu encaro essa reta final como o momento para você identificar os pontos que você está errando mais e tentar corrigir eles, né? Revisar esses assuntos para, caso no dia da prova apareça uma questão disso, você ter maior chance de acertar e de lembrar do que você revisou na reta final. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição 2 links para você baixar o PDF da prova antiga de naturezas e de matemática, se você quiser. E qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários que eu vou ler e responder vocês, beleza? Valeu, rapaziada. Até mais.